Existe uma pergunta que assombra a humanidade desde que olhamos para o céu pela primeira vez. Uma pergunta tão perturbadora que, durante séculos, filósofos e cientistas simplesmente se recusaram a enfrentá-la de verdade. Não é, estamos sozinhos no universo? Ou, de onde viemos? É algo muito mais fundamental, muito mais inquietante. O que existe além do universo? Pense nisso por um segundo. Se o universo é tudo que existe, todo o espaço, toda a matéria, toda a energia, todo o tempo, então como pode haver algo além dele? É como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A pergunta parece quebrar a própria lógica. E, no entanto, nos últimos 20 anos, a física teórica começou a sugerir algo absolutamente perturbador. Talvez nosso universo não seja o único. Talvez ele seja apenas uma bolha flutuando em um oceano infinito de outros universos. Durante a maior parte da história humana, a ideia de além do universo era território exclusivo da religião e da filosofia. O universo era considerado uma criação única, finita ou infinita, mas sempre singular. Mesmo quando Einstein revolucionou nossa compreensão do espaço e do tempo com a relatividade geral, ele ainda trabalhava com a premissa de um único cosmos. Mas então, nas últimas décadas, algo mudou. Equações começaram a sugerir possibilidades estranhas. Observações astronômicas revelaram anomalias inexplicáveis e, de repente, físicos respeitados, ganhadores de prêmios Nobel, professores das melhores universidades do mundo, começaram a falar seriamente sobre multiversos, não como ficção científica, como ciência de verdade. Aqui está o que torna isso tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão frustrante. Nós nunca poderemos ver além do nosso universo observável. Existe um horizonte cósmico, uma fronteira absoluta além da qual a luz simplesmente não teve tempo de chegar até nós desde o Big Bang. Esse horizonte está a aproximadamente 46 bilhões de anos-luz de distância em todas as direções. Tudo além disso é, por definição, invisível. Mas as equações, essas linguagens matemáticas que descrevem as leis fundamentais da realidade, sugerem que existe algo lá. Muito, muito mais do que imaginamos. E quando você entender o que essas teorias realmente propõem, sua noção de tudo que existe vai desmoronar completamente. Mas antes de mergulharmos nas teorias específicas, precisamos entender uma coisa crucial. Por que cientistas sérios começaram a considerar essa ideia maluca? A resposta está em um dos maiores mistérios da física moderna. E é aí que a história fica verdadeiramente perturbadora. No final dos anos 90, astrônomos fizeram uma descoberta que deveria ter sido impossível. Eles estavam medindo a velocidade de expansão do universo, esperando confirmar que a gravidade estava desacelerando tudo gradualmente. Mas os dados mostraram exatamente o oposto. O universo não está apenas se expandindo, está se expandindo cada vez mais rápido. É como se você jogasse uma bola para cima e, em vez de desacelerar e cair, ela começasse a acelerar em direção ao espaço. Isso não faz sentido. A menos que exista algo empurrando o universo para fora, algo que não conseguimos ver, medir ou entender. Os cientistas chamaram isso de energia escura, e ela compõe 70% de tudo que existe. 70% do universo é feito de algo que não sabemos o que é. Aqui está onde as coisas ficam estranhas. Quando os físicos tentaram calcular quanto de energia escura deveria existir com base nas leis fundamentais da física quântica, o número que obtiveram foi 10 elevado à 100ª-vigésima potência, vezes maior do que o valor real observado. Isso não é um erro de arredondamento. É a pior previsão da história da ciência. Se a energia escura tivesse o valor que as equações preveem, o universo teria se despedaçado instantaneamente no momento do Big Bang. Nada, nenhuma galáxia, nenhuma estrela, nenhum átomo poderia existir. E, no entanto, aqui estamos. Por quê?
Porque as constantes fundamentais do universo têm exatamente os valores necessários para permitir a existência de matéria, estrelas, planetas e vida. Existem cerca de 20 constantes físicas fundamentais no universo. Coisas como a força da gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz. Se qualquer uma delas fosse ligeiramente diferente, o universo seria radicalmente diferente. Se a força nuclear forte fosse 2% mais fraca, prótons não poderiam se formar e não existiriam átomos. Se a constante cosmológica fosse um pouco maior, o universo teria se expandido rápido demais para formar galáxias. Se a força eletromagnética fosse diferente, estrelas não poderiam sintetizar os elementos químicos necessários para a vida. A margem de erro é absurdamente pequena. É como se alguém tivesse ajustado os controles do universo com precisão infinita para permitir nossa existência. Isso é chamado de problema do ajuste fino, e ele deixou os físicos profundamente desconfortáveis por décadas. Existem 3 explicações possíveis. Primeira, pura sorte cósmica. Ganhamos na loteria mais improvável do universo. Segunda, existe um criador ou designer que ajustou as constantes propositalmente. Terceira, existem incontáveis universos com todas as combinações possíveis de constantes físicas, e nós simplesmente estamos em um dos raros onde a vida é possível. A primeira opção parece estatisticamente ridícula. A segunda sai do território da ciência. Mas a terceira, a ideia do multiverso, pode ser testável. E é aí que as teorias começam a ficar realmente fascinantes. Se você está começando a perceber que tudo que você pensava saber sobre a realidade pode estar completamente errado, deixe um like neste vídeo e me conte nos comentários. Você acha que existem outros universos além do nosso? Essa ideia te fascina ou te assusta? Agora vamos direto ao ponto. Não existe apenas uma teoria do multiverso. Existem pelo menos 5 versões diferentes, cada uma proposta por ramos distintos da física, e algumas delas são mais estranhas do que qualquer ficção científica já imaginou. Vamos começar pela mais simples e ir escalando até a mais perturbadora. Teoria 1. O multiverso inflacionário. Essa é a versão mais aceita entre cosmólogos. A ideia é que nos primeiros trilionésimos de segundo após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão exponencial chamado inflação cósmica. Mas aqui está o detalhe. A inflação pode não ter parado em todos os lugares ao mesmo tempo. Em algumas regiões, ela continua eternamente, criando bolhas de espaço-tempo que se tornam universos separados. Nosso universo seria apenas uma dessas bolhas. Além do nosso horizonte observável, existiriam incontáveis outras bolhas, cada uma com suas próprias leis físicas, suas próprias constantes, seus próprios destinos. Alguns desses universos podem ser semelhantes ao nosso. Outros podem ser tão estranhos que a própria noção de matéria seria irreconhecível. Evidência atual. A inflação cósmica é fortemente apoiada por observações da radiação cósmica de fundo. O que falta para provar? Detectar algum tipo de colisão entre nosso universo e outro, ou encontrar padrões na radiação cósmica que indiquem a existência de outras bolhas. Teoria 2. O multiverso quântico. Muitos mundos. Essa teoria vem da mecânica quântica e é, sem dúvida, a mais perturbadora de todas. A interpretação de muitos mundos propõe que toda vez que uma partícula quântica enfrenta uma escolha, decair ou não decair, ir para a esquerda ou para a direita, o universo se divide em múltiplas versões, uma para cada resultado possível. Isso significa que neste exato momento existem incontáveis versões de você em universos paralelos, cada uma vivendo uma vida ligeiramente diferente, baseada em escolhas quânticas microscópicas. Em um universo, você decidiu ler este texto.
Em outro, você fechou o vídeo. Em outro, você nunca nasceu, porque um evento quântico aleatório mudou o curso da história. Evidência atual. A mecânica quântica funciona perfeitamente nas previsões, mas a interpretação de muitos mundos é apenas uma das formas de entender o que está acontecendo. O que falta para provar? Um experimento que demonstre a existência física desses universos paralelos, algo que muitos físicos consideram impossível por definição. Teoria 3. O multiverso de Branas, teoria das cordas. A teoria das cordas sugere que nosso universo tridimensional é, na verdade, uma brana, uma membrana flutuando em um espaço de dimensões superiores. Podem existir outras branas, outros universos, flutuando próximos ao nosso em dimensões que não conseguimos perceber. Ocasionalmente, essas branas podem colidir, e essas colisões poderiam ser a origem dos Big Bangs. Evidência atual. Nenhuma evidência experimental direta da teoria das cordas ainda. O que falta para provar? Detectar sinais de dimensões extras ou encontrar evidências de colisões entre branas na radiação cósmica de fundo. Teoria 4. O multiverso matemático. O físico Max Tegmark propõe algo ainda mais radical. Toda estrutura matemática consistente corresponde a um universo físico real. Se uma realidade pode ser descrita matematicamente sem contradições, então ela existe em algum lugar. Isso significa que universos com leis físicas completamente diferentes, universos onde 2 mais 2 é igual a 5, universos onde o tempo flui para trás, todos existem. Evidência atual, puramente filosófica e matemática. O que falta para provar? Uma forma de testar se estruturas matemáticas abstratas têm realidade física. Teoria 5. O multiverso simulado. Essa é a mais controversa. Se civilizações avançadas podem criar simulações realistas de universos inteiros, então é estatisticamente provável que nós estejamos vivendo dentro de uma simulação. E se estamos em uma simulação, podem existir incontáveis outras simulações rodando em paralelo. Evidência atual: nenhuma. O que falta para provar? Detectar glitches na realidade ou limitações computacionais no tecido do espaço-tempo. Cada uma dessas teorias resolve o problema do ajuste fino de uma forma diferente. Mas todas compartilham uma implicação perturbadora. Nosso universo não é especial. Somos apenas um entre infinitos. Então, depois de tudo isso, qual é a verdade? A resposta honesta é: não sabemos, e talvez nunca saibamos com certeza absoluta. E isso nos leva ao coração de um dos debates mais profundos da ciência moderna. O que acontece quando chegamos ao limite do que é possível observar? O multiverso pode ser a explicação correta para o ajuste fino das constantes físicas, mas se outros universos estão fundamentalmente além do nosso horizonte observável, como podemos testá-los? Isso ainda é ciência ou cruzamos a linha para a metafísica? Aqui está o que sabemos com certeza. Primeiro, a inflação cósmica aconteceu. As evidências na radiação cósmica de fundo são esmagadoras. E se a inflação aconteceu, a versão mais simples da teoria prevê que ela continua eternamente em outras regiões, criando universos bolha. Isso não é especulação selvagem, é uma consequência direta das equações que melhor descrevem os primeiros momentos do nosso universo. Segundo, a mecânica quântica funciona perfeitamente, mas ninguém entende realmente o que ela significa. A interpretação de muitos mundos resolve alguns paradoxos, mas ao custo de multiplicar a realidade infinitamente. Terceiro, o problema do ajuste fino é real. As constantes físicas do nosso universo são ajustadas com uma precisão tão absurda que exigem uma explicação. Sorte cósmica parece insatisfatória. Design inteligente sai do escopo da ciência. O multiverso oferece uma terceira via,
Mas aqui está a virada que muda tudo. Novos experimentos e observações podem, em breve, fornecer pistas indiretas. Astrônomos estão procurando por padrões anômalos na radiação cósmica de fundo que poderiam indicar colisões entre nosso universo e outros durante a inflação. Físicos de partículas estão testando os limites da teoria das cordas em aceleradores cada vez mais poderosos. Cosmólogos estão refinando modelos de inflação eterna para fazer previsões testáveis. E filósofos da ciência estão repensando o que significa evidência quando lidamos com realidades fundamentalmente inacessíveis. A busca está longe de terminar. E talvez a pergunta mais importante não seja o multiverso existe, mas sim o que significa para nós se ele existir. Se há infinitos universos com todas as combinações possíveis de leis físicas, então nosso universo, este cosmos específico onde estrelas brilham, planetas orbitam e a vida emerge, não é um milagre, é uma inevitabilidade estatística. Mas isso não diminui o assombro, porque mesmo em um multiverso infinito, você está aqui, neste momento consciente, capaz de fazer essa pergunta. E isso, por si só, é extraordinário. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno e contemplar as estrelas, lembre-se, talvez você não esteja olhando para tudo que existe. Talvez esteja olhando apenas para a superfície de uma bolha flutuando em um oceano infinito de realidades. E se isso te fascina tanto quanto me fascina, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque no abismo estelar, a jornada até os limites do conhecimento humano está apenas começando, e o próximo mistério pode ser ainda mais perturbador do que este.